Tiago, segundo capítulo, vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 26, em nome de Jesus. Tiago 2, 14 ao 26. Amém? Diz assim o texto bíblico. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem, porém, lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé, por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Fechem seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por mais oportunidade da gente abrir essa Sagrada Escritura, para que o seu Espírito Santo venha mais uma vez direcionar o nosso coração nessa noite. Eu oro para que, através das palavras em que o Senhor inspirou Tiago, o Senhor venha mais uma vez inspirar a sua igreja a viver a sua vontade, a ser direcionada pelo seu propósito. Que o Senhor venha quebrantar nossos corações, quebrar nossos joelhos, e venha mais uma noite manifestar a sua presença no meio da sua igreja através da sua palavra. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, minha irmã. Pode sentar, meu irmão. A paz do Senhor a todos mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigado pela presença, que Deus possa continuar abençoando você. Espero que você tenha tido um ótimo domingo, que sempre passa muito rápido e sempre começa mais uma semana. Mas é muito bom esse momento de pausa, esse momento de alegria, onde a gente pode refletir juntos sobre a palavra do nosso Senhor. E a reflexão de hoje é em Tiago, capítulo 2, um versículo muito famoso, um texto bíblico muito famoso sobre fé e obras. E a gente vai refletir nesse tema que tem como título Fé Operante. Nós vamos meditar nos próximos minutos, eu peço a sua atenção junto com sua Bíblia aberta nesse texto, para a gente ver como Tiago ele vem falar que uma fé tem que estar extremamente unida junto com obras, porque sem isso não existe fé. A verdade é que diante desse texto, diante desse trecho que a gente leu em Tiago, vem uma pergunta que o irmão de Jesus está nos fazendo. Qual é o tipo de fé que você tem? Ele está falando com a igreja de Cristo, isso é muito claro, porque em Tiago 1, versículo 1, Tiago fala exatamente assim. Tiago, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, ou seja, a ideia da carta, o endereço da carta, não é uma igreja específica como Paulo fazia, mas é a todos os crentes de todos os lugares, de toda a igreja, que existia já na época que Tiago escreve essa carta. Além disso, a gente consegue, analisando essa carta inteira, começar a entender como que esses crentes estavam na época que Tiago escreveu. Porque visto que Tiago escreve a
igreja num geral e não uma igreja específica, através do conteúdo da carta, a gente consegue começar a entender como estavam vivendo os crentes naquele contexto. Qual era a saúde da igreja naquela época? Qual que era o jeito de ser cristão naquele momento em que Tiago escreve a sua carta? Tiago, ele dá algumas pistas para nós. Em primeiro lugar, a gente vê que era uma igreja que passava por diversas perseguições. No capítulo 1, Tiago já fala: irmãos, considerem de motivo de grande alegria estarem passando por diversas provações. Então era uma igreja que estava sendo perseguida, especialmente por Nero, na época onde o imperador romano estava prendendo e matando muitos cristãos. Além disso, a gente vê uma igreja que era extremamente rica, e essa riqueza trazia acepção de pessoas. Eram pessoas extremamente egocêntricas, orgulhosas. Era uma igreja onde os mais ricos, os mais afortunados sentavam na frente, enquanto os pobres sentavam nos lugares dos escravos, muitas vezes no chão ou embaixo dos ricos. Além disso, era uma igreja que pouco orava. A gente vê no capítulo de Tiago 5, Tiago chamando a igreja à oração. Não existe nenhum texto bíblico onde aparece a palavra, o verbo orar, tanto que nem no capítulo 5. Era também uma igreja extremamente vaidosa quanto aos planos. Era uma galera que planejava viver. Visto que eles estavam sendo perseguidos, eles tentavam a todo custo fugir da morte para ter uma vida confortável. Então eles faziam planos, eram empreendedores, mas pouco colocavam Deus nisso. Tanto que Tiago adverte: meu irmão, não diga vamos fazer isso ou aquilo, você é como a neblina passageira. Diga antes, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa. Então quando a gente tem em mãos a carta de Tiago, a gente tem como diagnóstico uma igreja extremamente doente. Uma igreja que tem se afastado dos princípios do começo que a gente vê Lucas narrando na igreja de Atos. Não é mais a igreja de Atos 2 que compartilhava os bens. Não é mais a igreja que vivia na doutrina dos apóstolos. E alguma coisa desviou essa igreja da rota. Alguma coisa fez essa igreja estagnar, ficar presa, ficar amarrada nessa fé que não é operante. Por isso, Tiago, no segundo capítulo, ele vem falar nessa seção do 14 até o 26, que uma fé que não é operante, que uma fé que não tem vida, é uma fé extremamente morta. E Tiago está combatendo a ideia dessa igreja geral que tem tido uma fé hipócrita. É uma fé que para todos, eu acredito em Jesus, mas na hora que o imperador perguntava, aí já era mais difícil acreditar. Aliás, eu tinha uma família para sustentar. Aliás, eu tenho filhos, eles precisam do meu trabalho. Como que eu vou deixar de negar Cristo e morrer e deixar minha família sozinha? Como que eu vou falar sim para Jesus e morrer nas mãos do imperador cruel que vai fazer minha família inteira passar fome e necessidade? Não. Eu fico com minha fé, mas no mundo ninguém precisa saber. Aliás, Paulo falou que a gente é justificado só pela fé, então eu não preciso fazer nada. Muito provavelmente, quando Tiago escreve essa carta, as cartas de Paulo já circulavam na igreja, principalmente Romanos, onde Paulo fala no capítulo 4, 5, 6, 7 até o 8 sobre uma fé que nos salva. Só que o pessoal, assim como o próprio apóstolo Pedro diz na sua carta, torcia o conteúdo das cartas de Paulo, e isso eles usavam de deixa para falar que o que Deus se importa é com o meu coração, e não como que eu vivo. Muito parecido com os dias atuais, onde é um Deus que é meramente cardiologista, que quer o seu coração, que quer a sua intenção, mas que as suas atitudes não dizem nada a respeito a esse Deus. É um Deus que quer meramente 2 horas suas, semanais, num espaço de 70 metros quadrados, mas o que a gente faz de semana está ok. Por isso, a primeira pergunta para a gente refletir nessa noite é: que tipo de fé você tem? A gente vive nesse tempo onde as pessoas falam de fé o tempo inteiro. Talvez se você pensou em algum momento que o Brasil é um país ateu e o Brasil é um país avesso à religião, os dados estatísticos provam que você está errado.
Na verdade, os últimos censos de religião mostram que daqui a 10, 20 anos, o número de evangélico vai crescer muito, mais do que qualquer outra religião. E na verdade, hoje em dia no Brasil, muito tem se falado sobre fé, sobre ancestralidade. O Brasil não é nem um pouco um país irreligioso. Pelo contrário, é um país onde as pessoas são carentes por espiritualidade. A questão é que nós temos procurado muitas vezes espiritualidade, como brasileiros no geral, no lugar errado, nas pessoas erradas, nos contextos errados. A gente vê diariamente no nosso Instagram pessoas compartilhando versículos bíblicos, stories crentes, tatuagens de versículos. Quem nunca viu um homem que joga muito futebol escrito com a tatuagem no pescoço, tudo posso, mas ao mesmo tempo tendo 5 namoradas? Quem nunca viu versículos bíblicos nos posts de Instagram, mas ao mesmo tempo fotos sensuais? Quem nunca viu uma fé morta num contexto onde a gente tem vendido um evangelho extremamente fraco? E sobre uma fé morta, o Brasil, na verdade, é um dos países principais para falar disso. Um país onde é majoritariamente cristão, isso unindo o católico com o evangélico, é também um país majoritariamente corrupto, lidera os rankings de corrupção em todos os sentidos. Não é à toa, e independente do seu lado político, é um fato, os nossos 2 últimos presidentes já foram ou estão sendo presos. Isso é um relato vívido do Brasil. Na verdade, hoje em dia, ser cristão e defender a família tradicional não tem nada a ver se eu tenho 2 esposas e se eu não sou crente, se eu falo muita besteira. Aliás, a gente tem desconectado tanto o cristianismo na prática que quanto a gente menos se dá conta, às vezes defendemos pessoas que se dizem cristãs, mas de cristãs não tem nada. Defendemos lados políticos, defendemos personalidades atuais que se dizem com fé, mas que na prática não têm fé nenhuma. Seja no linguajar, seja no procedimento, seja na atitude, seja no que faz ou no que deixa de fazer, pouco demonstra Jesus. Por isso, a ideia de hoje não é simplesmente uma cobrança pesada de moralismo, mas é para a gente examinar que a fé que nos salvou é uma fé que deve provocar mudança em nós. E no momento que essa fé não provoca mudança em nós, nós devemos urgentemente nos questionar sobre qual é a fé que a gente está alicerçada. Se é a fé dos 80%, 70% de brasileiros cristãos, mas basta você sair nas ruas e ver que não existe nada de cristianismo, ou é a fé de alguém que realmente teve um encontro com Cristo. Por isso eu quero dividir a reflexão de hoje junto com vocês, para a gente aprender junto, em 3 rápidos pontos. Em primeiro lugar, do versículo 14 ao 17, eu quero refletir com você o que é uma fé morta, que é quando a fé fica simplesmente no discurso. No versículo 14 ao versículo 17, Tiago diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé pode por acaso salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitada, seja de roupas ou seja do alimento de cada dia, e algum de vocês disser, vão em paz, aquecei-vos e saciai-vos, mas não lhe darem as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim, a fé também, por si mesma, ela está morta. É o famoso Deus te abençoe para o morador de rua que está com fome. Que embora ele necessite da bênção de Deus, muito mais ele necessita de um prato de comida. É a ideia de que uma fé desconectada da realidade não é uma fé verdadeira. E por mais que a gente possa se chocar com isso, eu falo isso com todo o cuidado do mundo e com todo o respeito que eu tenho a você, a sua vida e a minha, e eu me coloco dentro dessa cobrança, Tiago não coloca simplesmente que uma fé morta é uma fé de um crente que não está bem na fé. Tiago não coloca que uma fé sem obras é simplesmente a fé de um crente que está meio desanimado, de um crente que está passando por um processo de luto, por um processo de tristeza. Tiago não fala que uma fé morta é simplesmente a fé de um crente que está desempregado, está desesperado, e às vezes diversas situações da vida afetam o nosso humor, e isso é normal, acontece, somos falhos. Mas Tiago, ele vai um pouco longe. Ele fala que uma fé morta é uma fé demoníaca. Tiago fala que uma fé que não opera é uma fé que procede de Satanás.
É uma fé de alguém que nunca teve um encontro com Cristo, mas que vive iludido pela religiosidade e o moralismo. Enquanto não tiver um encontro com Deus, vai ter a mesma fé que um demônio tem. O versículo de Tiago, ele diz exatamente isso. Versículo 19 diz: você crê que existe só um Deus? Parabéns, os demônios também creem. E talvez faz até diferente do que muita gente tremem de medo e de temor. Isso não é simplesmente mentira e jargão que Tiago está falando. Se nós acompanharmos o ministério de Jesus, quando ele encontrava um demônio, a gente vê diversas vezes até os demônios declarando: sabemos que tu és o Filho de Deus. Mas muitas vezes, nem crentes de igreja têm o temor que às vezes anjos caídos têm. Por isso eu quero refletir com você, em primeiro lugar, que uma fé morta que fica só no discurso, só na palavra, só no conhecimento, não é simplesmente uma fé morta, mas é uma fé que procede do inferno. É muitas vezes o diabo tentando cegar eu e você, na ideia que está tudo bem, na ideia que dá para empurrar o cristianismo com a barriga, na ideia que no final vai dar tudo certo. Aliás, Deus é amor. Na ideia de que Jesus vai passar a mão na nossa cabeça e está tranquilo. E nessa cegueira espiritual, nós nos afastamos cada vez mais e vamos definhando de uma vida verdadeira com Cristo, achando que está tudo bem. Às vezes estamos tocando, estamos pregando, estamos dentro da igreja, estamos inseridos nos rituais, mas com o coração distante. E a gente acredita que é por causa dos nossos rituais a gente está sendo aceito por Deus. E a gente vai empurrando com a barriga. Essa fé inoperante, essa fé inexpressiva, essa fé que diante dos amigos da faculdade, da escola, do trabalho, poucos sabem quem você é, no que você acredita e a transformação que você viveu. Por isso, em primeiro lugar, Tiago coloca que fé não é ilusão. Não resolve nada na vida do outro você falar que é crente. A gente tem um versículo bíblico na bio do Insta. Não resolve nada a gente postar um story evangélico, nem apoiar partido político. O que resolve é a gente olhar as necessidades das pessoas e sermos luz de Deus na vida delas, como uma pessoa prática. Isso se mostra muitas vezes, eu quero refletir praticamente com vocês, quando nós dizemos que confiamos em Deus, mas vivemos ansiosos. Quando nós dizemos que confiamos no Senhor e entregamos nossa vida a Ele, mas não conseguimos dormir em paz, por conta de situações que nos atingem no trabalho, nos estudos. Isso se mostra muitas vezes nesse nosso coração inquieto, estressado, ansioso, que se preocupa com as situações, que é muitas vezes egoísta e não descansa num Deus que é soberano e que está guiando a história do mundo. Porque, aliás, Tiago está falando que ou você tem fé nele, e isso muda a sua prática, ou reveja urgentemente a fé que você tem depositado, para não ser uma fé vazia. Em segundo lugar, Tiago ele vai falar o oposto. Se a gente está vendo até agora o que Tiago está dizendo sobre o que é uma fé morta, Tiago ele vem falar no segundo lugar aqui nessa carta o que é uma fé viva. Isso está do versículo 18 até o versículo 25. E Tiago cita dois exemplos nesse texto muito conhecidos dentro da igreja. O primeiro exemplo, extremamente famoso no meio cristão, é Abraão, o pai de todos. O primeiro que foi chamado por Deus, através da geração dele, as pessoas serem abençoadas na terra. E esse é um exemplo perfeito. Como nós sabemos, Abraão ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra pagã. Pouco se fala do pai de Abraão e da família de Abraão, mas Ur era uma cidade extremamente pagã e idólatra, e Abraão estava inserido naquele contexto. Provavelmente Abraão era tão idólatra quanto. E de repente, em Gênesis 12, há uma interrupção na vida pacata desse Abraão. Quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Deus ele não dá o destino para Abraão. Deus ele não fala, Abraão, entra na linha vermelha, pega sentido Corinthians e Itaquera, e quando descer na estação Arthur Alvim, aí sim, na casa tal, na rua tal, vai tal o endereço. Não. No nosso contexto, Deus não falaria nem a cor da linha. Simplesmente falaria, Abraão, sai andando que eu vou falar.
E por que que Tiago está usando esse exemplo de Abraão? Porque a fé de Abraão foi uma fé visível. Abraão teve que sair daquela cidade que ele estava, teve que cortar vínculos, teve que cortar o vínculo com o pai, o vínculo com a mãe, teve que cortar os vínculos com os amigos. A fé de Abraão foi visível a todos que viviam lá. Deus não falou simplesmente: Abraão, tenha fé em mim e fica aí mesmo, e aí eu vou trabalhando no seu coração e está tudo bem. Abraão, acredita em mim, vira crente e aí já era, está salvo. Porque eu entendo o seu coração, sei que é difícil, sei que hoje em dia as coisas estão complicadas e está ok. Não. O chamado de fé de Deus a Abraão era algo que ia custar tudo da vida dele. Era uma missão de tudo ou nada. Era um beco escuro, onde ele não sabia o próximo passo, não sabia o destino, e tudo que Deus deu a ele foi uma ordem vazia. Simplesmente saia e eu mostrarei. É uma fé extremamente prática. É uma fé onde a gente não pode se apegar nos nossos contextos e nas coisas que o mundo quer fazer com que a gente crie raízes nele. O outro exemplo é a própria Raabe, uma prostituta de Jericó, que era da cidade que Deus tinha ordenado destruir, a Josué. E ela tinha duas opções: ou ficar do lado de Jericó e ter a cidade sendo destruída, ou ficar do lado dos espias. Mas se ela ficasse dos lados dos espias e os habitantes de Jericó descobrissem isso, ela seria morta na hora. Era algo que ia custar o pescoço de Raabe. Por isso, meu irmão, tenha muito medo quando você lê uma história bíblica dessa e falar que isso se parece muito com o que a gente vive, porque não se parece. Eu não lembro a última vez que alguma decisão minha ia custar a minha vida e eu ia morrer por causa disso. Então eu vejo uma distância tremenda da fé que eu tenho quanto a essas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma aproximação, vendo que ela era uma mulher e ele era um homem como nós somos. E eles mostram que é possível, através da graça de Deus, viver uma fé verdadeira, que custe o que custar, nós a viveremos. Por isso, a fé verdadeira, ela sempre se mostra. Jesus, no Sermão do Monte, ele dá um exemplo extremamente prático de uma fé verdadeira, nos comparando a uma luz, falando que não tem como você esconder um brilho de uma luz se você estiver no escuro. É impossível. Assim como não faz sentido a gente pegar uma lâmpada e colocar debaixo da cama, a gente coloca no teto para iluminar o quarto. Assim nós, crentes, somos no mundo, chamados por essa fé a termos uma fé operante, que seja visível às pessoas. E nisso eu quero refletir com vocês essa pergunta retórica e importante que toda a igreja deve fazer. Nós estamos na Chácara, Califórnia, Rua Guaraciaba 198. E quantas pessoas da Rua Guaraciaba, ou da Rua Diamante Preto, que é a rua de trás, sabem que existe uma igreja aqui? Quantas pessoas nesse bairro conhecem que existe uma igreja adventista da promessa aqui, de braços abertos para receber pecadores e trazê-los à luz de Cristo? Quantas pessoas nessa cidade de São Paulo sabem que nós estamos em missão no mundo? Quantas pessoas no seu trabalho, no meu trabalho, nos nossos estudos, sabem que nós somos pessoas que têm uma mensagem de salvação? Porque é impossível uma fé verdadeira ser oculta. Essa fé se mostra quando a gente permanece de pé, mesmo em meio às lutas. Essa fé se mostra quando a gente se move, mesmo quando a gente não sabe o próximo passo. Mesmo diante das nossas incertezas e dúvidas, mesmo quando a gente não tem uma paz no nosso coração de que vai dar tudo certo, mas mesmo assim tentamos, que se mostra que vivemos uma fé verdadeira. Talvez um dia você escutou de alguém ou cresceu numa cultura na mesma que eu cresci, ou compartilho de você esse sentimento da espiritualidade errada e demoníaca, de que só é de Deus se você estiver em paz. De que só é de Deus se a gente estiver tranquilo. Só é de Deus se eu estiver feliz. E se eu não estiver em paz, se eu estiver com dúvida, se eu estiver meio triste, então não é de Deus. Na verdade, a Bíblia nunca mostrou isso. Mostrou o próprio Deus chorando e sofrendo. Orando, em algumas versões e manuscritos fala que inclusive suou sangue e pediu para o Pai afastar o cálice.
mostrando que o reino de Deus não é sobre o humor e o que sentimos, mas é sobre uma fé que opera acima dos nossos sentimentos. Ou seja, mesmo com as dúvidas e incertezas, mesmo com as tristezas e as inquietudes da vida, nós escolhemos prosseguir, não porque nós estamos sentindo ou com medo, mas porque nós temos fé em Deus. Por isso mesmo que às vezes você se sinta no escuro, sozinho, sem sentir nada, sem estar em paz e sem estar pulando de alegria, não se mova pelos sentimentos, se mova pela fé no reino de Deus que avança e avançará independente de nós, falhos e que necessitam de Cristo. Por isso, em último lugar, versículo 26 diz assim, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus: pois assim também como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras ela está morta. Em terceiro lugar, a gente vê através desse texto que a fé era uma fé viva que acontece quando nós estamos unidos a Cristo. Ele usa essa metáfora de um corpo morto, é uma metáfora incrível. Infelizmente, nós estamos nessa vida onde o luto é uma certeza que todos nós vamos passar um dia. E talvez você já tenha a oportunidade de ter participado de um momento de luto, de um momento de dor, de um momento de tristeza e de perda. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns, inclusive fazer alguns velórios. E a gente lida com diferentes públicos, com diferentes pessoas, alguns que morreram salvos, outros que infelizmente morreram sem conhecer a Cristo. Existem familiares mais sensatos, existem familiares menos. E diversas vezes são momentos que nos comovem, são momentos que nos entristecem. E uma cena que eu já presenciei era um familiar que não queria aceitar de modo algum a perda do seu ente tão querido. E ele ia diante do ente que se perdeu, gritando, chorando, bravo, resmungando, sem aceitar, falava de um lado, ia embora, e estava totalmente triste e magoado com isso. Mas além de perceber o estado emocional dele, eu percebi o estado do ente que faleceu. Sem nenhuma resposta. Não falou nada. Nenhum dos gritos foram ouvidos. Nenhum do choro e nenhuma das lágrimas foi respondida. É o silêncio aterrorizante. É aquele silêncio de perda de algo que não volta e que nos mói. E Tiago usa esse mesmo exemplo para falar como a gente é se a nossa fé não é operante. Um morto que não serve para nada mais. E que daqui a pouco, se não tratado como existe hoje em dia, mas na época de Tiago não existia, vai começar a ter um odor terrível perto de todo mundo. E a verdade é que quando nós somos esses cristãos que não têm uma fé operante, nós somos esses mortos fedorentos, que espalham um odor terrível aonde estão, que afastam as pessoas, que dificultam as coisas, e que, embora acreditem que estão com uma fé viva, é um cadáver dentro de um cemitério a céu aberto. É como o próprio Cristo chama os fariseus, hipócritas, sepulcros bonitos, mas que por dentro está morto e podre. Por isso eu quero refletir com você, quem é esse morto sem fé? Talvez você possa falar, não, pastor, eu não sou esse morto não. Eu sou o cara, eu sou a mulher. Pô, eu nasci na igreja. Pô, eu faço, eu já abri mão de algumas coisas. Eu sei isso, eu sei aquilo. Não, eu não. Eu não sou esse morto que fede no meio das outras pessoas porque acha que está vivo e não está. Para responder essa pergunta, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e eu quero caminhar para a conclusão em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 em nome de Jesus. Diz assim o texto bíblico: Ele deu vida a vocês, estando vocês mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andavam no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os nossos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais.
Paulo fala aos Efésios que esse morto sou eu e você, sem Cristo. Talvez você possa pensar e contra-argumentar, não, mas esse texto falava dos gentios, esse texto falava das pessoas que não são da igreja, não de mim, que nasci na igreja, não de mim que me converti. Mas o fantástico é que Paulo coloca no versículo 3, na primeira pessoa do plural, nós, se inclui. Paulo, fariseu, judeu de sangue, da tribo de Benjamim, que era zeloso e irrepreensível quanto à lei. Se tem alguém que acha que guarda o sábado bem, não guardava mais do que Paulo. Se alguém acha que é abstinente bem, não era mais do que Paulo. Se alguém acha que ajudava os pobres, que fazia os mandamentos bem, não mais do que Paulo. Se alguém acha que porque nasceu na igreja e vem ao culto está vivo, cuidado, porque Paulo por muito tempo assim pensou. Paulo era este fariseu que achava que exalava vida, mas Lucas em Atos fala que ele exalava morte. E nós nascemos nessa condição e temos o coração enganoso nessa condição, mas a verdade é que nascemos mortos e nós estamos nessa condição de mortos. Pessoas que acham que tentam agradar a Deus pelas obras ou não, mas não agradam porque não passam de mortos nos pecados. Por isso, se sua fé não é operante, é porque você nunca deixou de ser um morto. Talvez você se iludiu como Paulo se iludiu. Talvez você se iludiu como eu me iludi um dia, achando que o ativismo religioso, achando que o tocar, que o participar, que os amigos, que a frequência, que o pertencimento, que o propósito, que a abdicação iria transformar o meu coração, iria me fazer salvo e vivo, mas eu só estava me enganando e me cegando por trás das minhas atitudes, que são trapos de imundícia diante de Deus. Mas eu quero que você reflita sobre qual foi a salvação que alcançou o seu coração. Se era uma fé viva ou se você ainda está permanecendo como um morto nos seus pecados. Mas graças a Deus, Paulo não termina no versículo 3. Versículo 4 ele diz que Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo, para o quê? Para o que nós fomos criados em Cristo? Para boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Ou seja, se nós não estamos andando nas boas obras que Deus preparou previamente para a gente andar nelas, significa que nós não fomos alcançados por essa graça e tampouco estamos com a fé em Cristo. O Evangelho é sim 880. O Evangelho é sim um lado ou outro. E é hora de nós nos posicionarmos. É hora da gente colocar o nosso coração diante de Cristo e ser examinado por Ele de uma vez por todas. Não seja enganado e não se deixe enganar. Não vai ter como empurrar a salvação com a barriga. Tiago não está falando que você tem que ser perfeito. Tiago não está falando que você tem que ser o cara maravilhoso, a mulher maravilhosa. Talvez você vai viver a sua vida inteira e não vai ficar nos livros de história e vai ser lembrado para sempre como outros homens e outras mulheres. Não é disso que Tiago está falando, mas ele está falando que aonde nós estivermos, nós somos chamados a ter uma fé operante, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém se lembra, mesmo que ninguém perceba, mesmo que não afete ninguém, como Jeremias não afetou, como Isaías não afetou, como profetas viveram a vida pregando e ninguém se converteu e acabaram mortos. A nossa fé não é pelo reconhecimento, não é pela espiritualidade alheia, não é pela performance, mas é pelo novo nascimento que Cristo nos deu. Por isso, meu irmão e minha irmã, você não tem fé e vive simplesmente porque você sabe o certo ou o errado. Você tem fé e vive essa fé porque você não consegue mais viver diferente. Porque Cristo mudou a sua natureza.
E uma vez que Cristo mudou a sua natureza, não é que você deixa de pecar porque é pecado e porque você tem medo de ir para o inferno, mas você deixa de pecar porque a sua consciência te acusa, porque você não se sente mais bem como você sentia quando estava morto, porque agora você foi, como diz o texto em Efésios, ressuscitado. E não foi ressuscitado pela vida antiga que te matou, mas é ressuscitado por uma nova vida. Por isso Tiago está lembrando, e eu estou concluindo, que uma fé verdadeira não é nominal e nem um discurso, mas é um estilo de vida prático. Não é sobre conquistar a salvação por obras, mas é mostrar pelas nossas obras que nós fomos salvos. O convite de Deus não é para simplesmente você honrar a salvação que você recebeu, mas é para você demonstrar que você não consegue mais viver diferente porque você alcançou essa salvação. Por isso, a pergunta inicial e a pergunta que fica é: a fé que você tem, ela é visível para as outras pessoas? A nossa fé não pode ser morta. A gente não pode continuar como os mortos. Por isso, eu vou pedir para você se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Existe uma solução para aquele que está morto, para aquela que está morta. Existe uma solução perfeita que Jesus providenciou a nós, que somos estes crentes tão nominais e com uma fé às vezes tão pequena. E essa solução se chama Jesus Cristo. E não é possível que se você tiver encontro com Jesus Cristo, você vai permanecer igual. É impossível você olhar para esse Cristo crucificado e ressurreto que um dia voltará e permanecer a mesma pessoa. Não tem como você ter contato com essa sagrada escritura e permanecer o mesmo, permanecer igual. É impossível. Não normalize isso, porque não é normal. Mas o primeiro passo é justamente isso. É a gente entender que precisamos de um Salvador. É a gente entender que não está tudo bem com o nosso coração. É a gente entender que não está tudo bem com a nossa fé, porque isso nos direciona a um Salvador que morreu pelos seus e pelos meus pecados para nos dar uma nova vida. O sermão, Tiago não escreve a sua carta para esmagar, para desanimar, para fazer a gente voltar para casa triste, mas vem nos apontar para a verdadeira salvação, vem ressuscitar aquele que está morto. Por isso, se você sente que sua fé está morta, que você está apagado, que você está desanimado, tem solução para você, e essa solução é a cruz de Cristo, que tem poder sim para transformar a gente. Esse Cristo que morreu e ressuscitou no terceiro dia é o Cristo que tem poder para transformar a sua fé numa fé visível e transformar você que estava morto em alguém que está vivo, que será fiel e apontará esse caminho da salvação a todos que Deus colocar diante de você. Por isso eu quero orar com você, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa reflexão que o Senhor nos trouxe nessa noite de domingo. Obrigado porque é um momento onde a gente pode pausar da nossa correria semanal e esse estresse de São Paulo e ter um momento onde a gente pode refletir sobre nós mesmos e a nossa fé. Então, desde já eu agradeço pelos momentos que o Senhor nos proporciona, da gente refletir, da gente examinar o nosso coração, de a gente examinar como a gente tem vivido, o que a gente tem feito ou deixado de fazer. Porque é através desses momentos que nós melhoramos, é através desses momentos que nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor. Porque nós temos plena certeza que a ideia tua não é nos matar e muito menos nos afastar de ti, mas é através da sua repreensão, nos fazer melhores, é nos fazer transformados, é através da sua palavra nos exortando que essa espada que nos divide entre corpo e alma, juntas e medulas, que faz com que a gente olhe para a cruz e seja transformado. Por isso eu oro em primeiro lugar que se existe alguém, se nós estamos como igreja ainda mortos com uma fé nem um pouco viva, que nessa noite haja ressurreição, que nessa noite o seu Espírito Santo, o sacrifício de Cristo venha brilhar nas nossas vidas, transformar quem nós somos.
Não deixe que a gente saia por essa porta como a gente entrou. Não deixe que a gente vá para mais uma semana com uma fé morta, empurrando com a barriga, com esse cristianismo de vai e vem, de alto e baixo, mas nos torna firmes e inconstantes, com uma fé verdadeira e genuína, visível e operante. Ah, Cristo, eu tenho certeza que não existe pecado, não existe coração, não existe desânimo, não existe problema que o Senhor não possa solucionar através da cruz. Por isso que o Senhor nos salve de nós mesmos. Por isso, nesse momento, nós pedimos perdão por causa dos nossos pecados. Pedimos perdão pelas vezes que o Senhor nos dá uma oportunidade de demonstrar nossa fé de maneira prática e viva, e nós não a demonstramos, e muitas vezes, inclusive, demonstramos o oposto. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que muitas vezes se mostra apática ao mundo, que olha para os necessitados e diz, Deus te abençoe, mas não dá aquilo que eles necessitam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa fé tão pequena e medíocre, e nos leve a uma fé verdadeira, visível e operante. E que o Senhor venha transformar a gente verdadeiramente, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos sendo chamados a uma missão. E uma missão, eu não sei se todos serviram ao exército, tiveram o privilégio que eu tenho de ter contato com o irmão que é militar, e sempre quando ele fala que ele vai para uma missão, ele já vai preocupado, porque missão não é coisa fácil. Missão envolve perda. Missão muitas vezes envolve risco de morrer, risco de sofrer. As missões que ele vai, ele passa fome, passa frio, chove. E às vezes a gente acha que a missão de Cristo não vai nos trazer. Por isso você está sendo enviado a uma missão. Vai ter resistência, vai ter problema sim, vai ter luta, vai ser difícil, o seu coração às vezes vai ser complicado. Você não vai se sentir bem todos os dias dessa semana, nas 24 horas de cada deles. Mas não desista. Entenda que no contexto que você está, aonde Deus te colocou, não é por acaso, mas Deus te colocou, te plantou nesse lugar para você manifestar Jesus aonde você está inserido em missão. Por isso a espiritualidade não acaba quando o culto se encerra, mas é um convite a começar nessa semana, a gente demonstrar a nossa fé em missão aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos conhecidos e às pessoas que Deus colocou no seu contexto para você manifestar a sua fé. Por isso que a gente saia daqui mais uma vez engajados, felizes, motivados, porque essa fé que Deus colocou no nosso coração é a fé que Deus vai usar para você manifestar Jesus e afetar outras pessoas para virem à igreja. Por isso que a gente saia nessa noite abençoados em nome de Cristo Jesus. Nós já estamos caminhando para o encerramento de mais um culto e nós vamos terminar passando os avisos das nossas reuniões, dos nossos horários. E nós também temos um pedido de oração específico, que é a filha da Cleo, que ela está internada, pois ela tentou suicídio e ela tem passado